Oi, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de Engenharia de Tráfego, CIV 0164. Aqui é a professora Cristina. E aí vocês já viram essas duas palavras, né? Tráfego ou trânsito. Vocês imaginam se existe diferença entre elas? Então vamos ver o que a Sonali Beatriz fala. Trânsito, né, são pessoas passeando num parque e tráfego é a travessia de pedestres numa faixa, por exemplo. Trânsito é um passeio de jet ski e o tráfego é uma navegação de cabotagem. Trânsito é um voo de ultraleve e o tráfego, já falamos numa questão de aviação comercial. Quais são os elementos do tráfego? A gente tem sempre o usuário, o veículo e a via. E a gente viu que a engenharia de tráfego tem esses três pilares, né? Que é a engenharia, a educação e a fiscalização. Se um desses pilares está desequilibrado, a gente vai ter problemas, né? Então, quando você estuda a proposta de uma via nova, você faz uma determinada sinalização. Agora, se você não educa, né, as pessoas, por exemplo, implantou uma faixa de pedestres, implantou uma ciclofaixa, isso vocês podem notar muito que está acontecendo aqui em Macapá, né? Está sendo implantado uma ciclofaixa e se não houver fiscalização, ela pode não ser cumprida, né? Porque, por exemplo, as pessoas podem estar estacionando na ciclofaixa, né? Então, se um dos pilares falha, a gente vai ter problemas, né? Então, vocês podem ver as setas, né? Elas estão interligando a engenharia com a fiscalização com a educação com a engenharia e vice-versa, né? Então, aqui para finalizar, né, a parte de introdução à engenharia de tráfego, então a gente tem os ramos da engenharia com atividades aplicadas ao trânsito, né? Então, a engenharia de tráfego está vendo essa faixa, né, de transporte coletivo circulando com os ônibus, ela está sendo separada por cones, né? Então, muitas ações de operação, elas são fundamentais para que a gente tenha um trânsito, né, e um tráfego adequado. Por exemplo, esse tipo de ação é muito utilizada em São Paulo, em outras cidades. Por exemplo, você fazer uma operação ou para um determinado dia da semana ou para um determinado horário, né, que a gente tem muito trânsito no sentido ou no outro. E a gente tem vários softwares, né? Eu até mandei um vídeo para vocês falando da questão da inovação, né? E o trânsito, ele foi muito beneficiado com as inovações tecnológicas, né? Há um tempo atrás, você nem pensaria em fiscalizar uma faixa de ônibus, por exemplo, com, a não ser com pessoas, né, anotando lá. Agora você já tem equipamentos que detectam se tem um veículo transitando na faixa de ônibus, se aquele veículo é um táxi, em São Paulo, por exemplo, é permitido os táxis com passageiros circularem na faixa do ônibus. E tem detectores que separam
que visualizam se o táxi está ou não com passageiro. E se não tiver, sai multa. Então, o próprio rodízio de veículos em São Paulo, ele é um rodízio das 7 às 10 e das 4 às 8 da noite. E, e ele detecta o horário e você, se você transita com um veículo, com uma placa que não é o teu dia, né, você é multado. Então, a tecnologia e as inovações tecnológicas beneficiaram muito o, o trânsito. E assim, para você ser um analista de trânsito, você, claro, tem que também estar se atualizando, né? E aí você terá, né, e tem uma gama de locais que o engenheiro de trânsito pode trabalhar. E a gente já viu um pouco do quadro geral da mobilidade no país. A gente já viu isso, né? A gente está verificando aí num outro formato, mas é sempre mais ou menos a mesma coisa. 40% das pessoas andam de transporte não motorizado, né? Que é a pé, bicicleta, né? 29, quase 30% de coletivo, quase 30% do transporte individual. Esse é só um outro formato de mostrar o que nós já vimos em aulas anteriores. E a gente vai falar um pouco de estacionamento, né? Primeira forma de pedágio urbano, né? Quem sabe a mais eficaz, a gente ter uma política de estacionamento precisa deixar de ser tabu nas políticas de circulação e mobilidade urbana dos municípios. Isso é uma cultura, né, que você pode tudo na cidade, né? Você está de carro, você pode tudo, parar qualquer hora, em qualquer lugar. Então, o município ter uma política de estacionamento é muito importante. Para isso, a gente precisaria ter um plano de mobilidade, né, que ainda Macapá não tem, por exemplo. Estacionamentos precisam ser regulados como serviço público e não regulado pelo mercado. Então, você faz um plano diretor da cidade, antes mesmo do plano de mobilidade, né? Você já tem que pensar nessa política de uso das vias, né? E não só pensar, mas também regular, e isso cabe ao município. Então, a proposta também é o fim dos estacionamentos nas vias públicas em áreas centrais e corredores de transporte público, mesmo em áreas azuis, né? Zona azul que nós não temos aqui em Macapá ainda, né? E utilizar as áreas dos estacionamentos nessas vias para faixas exclusivas de ônibus, aumento das calçadas, ciclofaixas ou mesmo jardim. Então, taxar os estacionamentos através de licitação para um fundo de transporte público, né, ciclovias e calçadas. Quer dizer, você até pode permitir fazer uma zona azul na cidade, mas esse recurso deve ir para o transporte público, ciclovias e calçadas. A outra ação é uma proibição de estacionamento em vias de circulação de transporte público regular, né? Tem que ser alterado o Código de Trânsito Brasileiro. E a inclusão dos automóveis na política de mobilidade sustentável. Compor estacionamentos e locais de desembarque dos automóveis nos projetos de sistemas estruturais do transporte, como metrô, ferrovias, VLT, BRT, BRS, corredores de ônibus e monotrilhos. A gente está fazendo uma revisão aqui. Então, o PDU francês é o principal instrumento da política de mobilidade sustentável, é a política de estacionamento, né? Em Barcelona, só os moradores podem estacionar. Nos Estados Unidos, a taxa de estacionamento nas vias de toda a cidade
e valor de aluguel de carro é igual estacionamento em hotel, $33. Na Itália, o estacionamento fora da cidade e proibição em toda a cidade de política de estacionamento só para moradores. E aí já falamos da lei de mobilidade, vamos falar um pouquinho mais, né? Ela é a Lei 2.587, de 13 de janeiro de 2012, né, institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. No artigo 5, no artigo 5º, a Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes princípios: equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo e desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais. Sexto, justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços. Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros. E eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. No artigo 6º, a Política Nacional de Mobilidade é orientada pelas seguintes diretrizes: prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Então, isso, gente, é lei, tem que ser seguida. Priorizar os não motorizados, o pedestre e a bicicleta, sobre os motorizados, e colocar o transporte público coletivo como prioridade em relação ao transporte individual. 3, né? Integração entre os modos e serviços de transporte urbano. É lei, gente, tem que integrar, né? Não dá para mais viver as cidades ônibus para um lado, carro para o outro, bicicleta para o outro. É lei, tem que integrar. Artigo 6º. Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade. Mitigar, né? Reduzir os custos ambientais, tentar trabalhar para que eles não aconteçam. No artigo 7º, a Política Nacional de Mobilidade possui os seguintes objetivos: promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades. No artigo 23, os entes federativos poderão utilizar, entre outros instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, os seguintes: primeiro, restrição e controle de acesso e circulação permanente ou temporário de veículos motorizados em locais e horários pré-determinados. Segundo, estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários, podendo condicionar o acesso e a circulação aos espaços urbanos sob controle determinados. Terceiro, aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização de infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público na forma da lei. Eu já falei antes que o subsídio era um tabu. Agora, as cidades que quiserem ou puderem, né, elas tiverem vontade política, elas podem se utilizar da lei da mobilidade aqui no artigo 23, terceiro.
Ainda no artigo 23, a dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizado. Estabelecimento da política de estacionamento de uso público e privado, com e sem pagamento pela utilização, como parte integrante da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Importantíssimo, olha, estacionamento tem que ter uma política para ele. Em seguida, controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições. Tá vendo? A carga, ela tem que ser estudada, ela tem que ter uma operação adequada. Em seguida, monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local e de efeito estufa dos modos de transporte motorizado, facultando a restrição de acesso a determinadas vias em razão da criticidade dos índices das emissões de poluição. Tem que monitorar, gente. Tem que verificar, né? Inúmeras cidades já estão estudando ônibus elétrico, ônibus com energia solar, né? E também, assim, já falamos na aula passada, mas muitos veículos, né, muito antigos, poluindo demais a cidade. E aqui, diferentemente do que na Europa, assim, veículos com mais de 10 anos já nem pagam mais IPVA. Na Europa é o contrário. O veículo mais velho, ele paga mais porque ele polui mais, entendeu? Então, isso é uma coisa que merece também um bom estudo. No artigo 24, né, o plano de mobilidade é um instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta lei, bem como áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos, os polos geradores de viagens, as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada, a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do plano de mobilidade urbana em prazo não superior a 10 anos. Então, em resumo, pessoal, é isso. A rua é das pessoas e não dos carros. A transformação dos estacionamentos na via pública em aumento de calçada, ciclovia, faixa exclusiva de ônibus ou até em jardim. E que a política de estacionamento de automóveis seja de regulação pública, incentivando a localização junto aos corredores estruturais de transportes públicos e conforme estejam próximas aos centros urbanos, os estacionamentos tenham taxas progressivamente mais altas e com esses recursos seja criado um fundo público para aplicar em obras de transporte público, calçadas e ciclovias. Então, vamos lá ver essa questão do tráfego. Alternativas para a mobilidade. Vamos ver um caso de São Paulo. Então, qual que é a situação, problema? Com relação aos projetos de tráfego, existe uma tendência nas grandes cidades que aponta para a implantação cada vez mais crescente do transporte de massa. Nesse contexto, você, como engenheiro de tráfego, acredita ser mais interessante para a cidade de São Paulo o investimento em projetos voltados para a ampliação das linhas do metrô ou investimentos voltados para a expansão do sistema de BRT? Justifique. BRT, Bus Rapid Transit.
sendo que o BRT é de 30 milhões, custa, né, 30 milhões por quilômetro, o metrô 280 milhões por quilômetro e a fonte é o Mobilize. Então, gente, aqui vamos ver essa situação problema, né? Então a gente tem em azul passageiros por hora e em vermelho passageiros por hora pico. Então a gente vai verificar um ônibus simples, né, lá no topo, um ônibus articulado, né, um ônibus articulado com corredor exclusivo, 2 faixas, né, um BRT com corredor exclusivo, 4 faixas, em seguida o VLT, depois o metrô leve, em seguida o metrô pesado. Então, aqui tem uma comparação entre os modos, né, e a gente está verificando a capacidade da oferta. O que a gente vai ter, então, como resposta, né? As grandes cidades estão diante de um processo onde a população aumenta em progressão geométrica e o sistema viário em progressão aritmética. Nesse cenário, é recomendado investimentos em infraestrutura de transporte de massa, investimento em BRT, como foi realizado em Curitiba. Custam menos que as linhas de metrô. Porém, para o caso específico da estrutura já implantada na capital de São Paulo, embora mais oneroso, é recomendado investimentos voltados para a implantação das linhas de metrô. Então, a gente tem o BRT, 30 milhões por quilômetro, o metrô, 280 milhões por quilômetro, e o VLT, 70 milhões por quilômetro de trilho. Então, a gente tem aqui nessa planilha o BRT e o VLT. O VLT é o veículo leve sobre trilhos e o BRT é o sistema de ônibus, né? Então, a gente tem custo de implantação, né, do BRT de 3,2 a 48 milhões e do VLT de 64 a 160 milhões. Custo por quilômetro, 20 milhões, do VLT 80 milhões, capacidade de transporte, que é passageiros por hora por sentido, de 10 a 50 mil e o VLT de 10 a 15 mil. Tempo médio de construção 2 anos e o VLT 5 anos. A velocidade média do BRT de 18 a 40 km por hora do BRT e do VLT. E o impacto ambiental são elevadas emissões de gás carbônico, né? E alto consumo de combustíveis fósseis. E o VLT emite menos gás carbônico por passageiro e consome energia limpa. Então, estamos vendo aí um sistema sobre trilho. Um VLT na Grande São Paulo é o que sugere a CPTM. O estudo sugere a conexão sobre trilhos na ligação entre Guarulhos e as cidades da região metropolitana, né, ABCD. Mas atenção, a linha já havia sido anunciada em 2012 pelo governo do estado. Aí também a gente tem o monotrilho. Aqui São Paulo. E aí, nossas referências bibliográficas. E por hoje é só, minha gente. Obrigada. Até a próxima.